Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais um podcast, com um convidado especial, né? O pastor Jackson Lopes, ele que vem trazendo um tema bem bacana para vocês, que é o relacionamento à luz da palavra. Boa noite, pastor. Boa noite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Se apresenta um pouquinho para as pessoas que estão em casa. Meu nome é Jackson, sou pastor, né, congrego na Igreja Batista, pastor presidente Eliezer de lá. Estou aqui para a gente falar um pouco sobre relacionamento à luz da palavra. E é um tema bastante importante, né? Verdade. Porque a gente às vezes não sabe a importância dos próprios relacionamentos em si, inclusive, né, o que vamos tratar hoje, que é o relacionamento conjugal. Isso. Né? Então, assim, eu queria primeiro saber um pouquinho, né, sobre o senhor como pastor. O senhor falou que é da Batista e tudo, mas o que levou, vamos dizer assim, o senhor ser pastor? O que, desde pequenininho que tinha esse sonho, ou foi ao longo da vida que isso foi fluindo na sua vida? Como é que eu posso começar? Vou lhe explicar assim. Na verdade, minha família não tem nenhuma origem evangélica. Todos católicos, alguns já foram espírita, mas eu me criei no catolicismo. Minha avó era praticante, minha mãe praticante, mas nunca imaginei de ser cristão, né? De Deus me chamar para essa grande obra que Ele tem em nossas vidas. Aí, apesar de muitos anos, depois que eu já estava uma pessoa madura, já de maior, né? Conheci minha esposa, que era evangélica e eu não era, e através dela foi que eu conheci realmente, verdadeiramente a palavra. Só que muitas coisas que aconteceram no meu passado e estava acontecendo no meu presente, quando eu conheci minha esposa, era já Deus trabalhando na minha vida, me chamando para esse ministério e essa obra que Ele tinha para mim. Só que até então eu não sabia. E devido ao tempo, né, me converti, tive filhos, e a gente foi crescendo na obra do Senhor, e o Senhor foi confirmando esse chamado no meu coração, através de outras pessoas, através da sua própria igreja, e isso foi nascendo, né, esse ministério pastoral. E Deus chegou o tempo de confirmar mesmo que Ele tinha chamado na minha vida. Até o tempo de eu aceitar esse convite do Senhor, né, de ser pastor. E graças a Deus estamos aqui para fazer a obra e glorificar o nome do Senhor. Amém. Você me falou, assim, falou algo bem importante, que também já é do assunto em si do que vamos tratar, que também tem na palavra. Você falou assim, conheci a minha esposa, ela era cristã e eu não. Então, assim, isso me lembrou muito, né, lá em Coríntios, né, acho que 2 Coríntios fala sobre o jugo desigual. O senhor poderia, assim, falar, porque, assim, pelo que eu entendo do versículo, é que não é que seja proibido, mas, assim, Deus fala, né, que como o que vai lhe garantir que aquela outra pessoa se torne cristão? Então, por isso que não é que não possa, mas que há realmente ideias de pessoas, né, uma cristã e uma não cristã, que tenham uma certa ideia de vida diferente, né, de modo de vida diferente. Então, aproveitando aí esse embalo aí, se eu podia explicar um pouquinho sobre isso. Posso sim. Mas eu queria ir na palavra porque ela explica melhor a gente e a gente vai compreender melhor. E realmente é 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz assim: Não se põe em julgo desigual, como os incrédulos, porque que sociedades pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão de a luz com as trevas? E por aí por diante. Realmente, a Bíblia nos mostra que quem conhece a palavra e sabe os preceitos bíblicos e o relacionamento à luz da palavra, é bom que ele não se relacione com pessoas que não sejam da mesma fé, né? Seja cristão. Por quê? São dois pensamentos diferentes. Ela segue uma doutrina, a pessoa, e a outra segue outra doutrina. E isso pode ocasionar, haver choques. E qual é esses choques? Nada vai lhe garantir que essa pessoa que conhece a palavra vai
trazer essa pessoa para conhecer a Deus e conhecer realmente a palavra. Certo que a palavra diz que a mulher ou o marido que não seja cristão, versus ou um outro, santifica eles pela oração. Só que tanto essa pessoa pode trazer ou não, como também essa pessoa que não conhece a palavra pode trazer aquela pessoa que conhece a palavra para aquela vida, que seja a vida que não conhece a Deus, que não vive com Deus. Não é que a Bíblia vai proibir, tá entendendo? Que diz assim, não, você não pode se relacionar com aquela pessoa. Mas ela dá um parênteses de você pensar e analisar o que você quer. Porque você tem uma vida que você vive, você tem uma religião que você segue, e isso pode atrapalhar a sua caminhada de fé. A não ser quando é propósito de Deus. Porque quando é propósito de Deus, Deus faz que aquela pessoa se envolva com outra que não conhece, porque Deus tem um plano maior naquela vida daquela outra pessoa, que foi o meu caso, que eu não conhecia a palavra. E Deus já tinha um propósito na minha vida, que queria esse chamado a mim, para mim fazer a obra para Ele, e acima de tudo, para eu ganhar a minha salvação. E isso Deus me resgatou num momento muito crítico e muito difícil na minha vida, através da minha esposa, que ela era evangélica e eu não. Mas isso aí ela se envolveu comigo, mesmo eu não praticando muitos atos e coisas que muita gente faz, mas eu não vivia aquela regra de fé que ela vivia, até o ponto de eu começar a desejar e querer conhecer. Aí foi a esse ponto aí que eu conheci a Cristo. Mas a Bíblia não é clara assim de dizer, você é proibido, não. Você pare, analise, para que as luzes não se unam com as trevas. Porque tem muitas pessoas que confundem isso. A luz se unir com as trevas. E às vezes não quer se envolver. A Bíblia não está dizendo que você se envolva, nem que você se envolva, mas que você pare para pensar. Por quê? Um jugo desigual pode trazer várias consequências. De que maneira? Como eu falei, lhe atrair para dentro da igreja ou lhe colocar para fora da igreja. E tudo tem uma consequência. Toda ação tem uma reação. E aí, como a Bíblia nos mostra aqui, que o que tem a justiça com a iniquidade? E o que é a iniquidade? Com pecado. E a justiça é uma pessoa justa. E o que é que tem as luzes? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não. A luz é em um canto, as trevas em outro. A luz brilha de dia, as trevas brilham de noite. Então, assim, é muito relativo. A gente temos que entender o relacionamento à luz da palavra para a gente não tentar entender de maneiras diferentes. O meu caso foi porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito, independente da religião que você esteja, Ele lhe traz para a sua presença porque Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. E também é assim, né? O propósito, como o senhor falou, e também assim, isso não significa que uma pessoa de outra religião, ela seja uma pessoa ruim. Ela às vezes está um pouco perdida, sem entender, sem feito o senhor falou, não conhecia a palavra. Então o que faltava era o conhecer a palavra, o obedecer e o fazer. Então assim, tem todo, eu acho assim, eu vejo por esse contexto, né? Porque às vezes assim, as pessoas podem também entender que porque eu não sou evangélico, eu sou uma pessoa ruim. Não é isso, né? Assim, eu entendo que ela pode ser, ela é uma pessoa boa, sim, né? Pode ser uma pessoa boa em qualquer outra religião, sim, temos vários, né? Mas aí, como o senhor falou, o propósito de Deus que ele tinha para o senhor era que o senhor fosse, conhecesse a palavra dele e hoje estivesse à frente de um ministério. Verdade. Né? É porque tem muita gente, né, que acha que pessoas que é crente se envolve com pessoas católicas, pessoas que não têm nem religião, e acha que isso Deus vai condenar, que Deus vai julgar, que Deus, né, vai trazer um castigo. Aí tem gente que fica até com medo, se apavora. E não é assim. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra porque não chegou a ninguém nem explicar, nem mostrar essa palavra para que essa pessoa tivesse seu entendimento aberto, para viver um relacionamento à luz da palavra, um relacionamento saudável. Porque tem muitas pessoas que são muito boas de várias religiões que se envolvem e terminam conhecendo a Cristo. E isso
tem sua caminhada de fé e se transforma um lar, um relacionamento saudável, à luz da palavra, mas também tem pessoas que não conhecem essa palavra e tem um relacionamento, mas tem um relacionamento da sua maneira, do seu jeito, e às vezes é um relacionamento até perturbado, que não tem um entendimento como é viver um relacionamento com Deus sendo o centro. A primeira pergunta que eu ia fazer era o que é um relacionamento à luz da palavra. Mas aí eu peguei o gancho do que o senhor tinha falado e fiz essa pergunta. Então eu vou reformular essa pergunta. Eu vou perguntar o seguinte: quais os princípios básicos dentro da palavra para que se tenha um relacionamento à luz da palavra? Um dos princípios é a pessoa viver na mesma fé. Isso é muito importante, você viver na mesma fé para você ter um relacionamento à luz da palavra e um relacionamento saudável. E quando você tem esse princípio e tem esse conhecimento, à luz da palavra, para ter um relacionamento saudável, você coloca Deus sendo o centro. E quando você coloca Deus sendo o centro daquele relacionamento, vai se tornar um relacionamento saudável, um relacionamento que você vai durar muito e muitos anos de convivência, vai ser um relacionamento em paz, não em perturbação, que sabemos que todo relacionamento, às vezes, tem as suas desavenças, porque cada um vai ter seu pensamento de uma maneira ou de outra, mas quando a gente tem esse conhecimento, e Deus é o centro, que você vive esse relacionamento à luz da palavra, primeiramente, os dois conhecendo a Cristo, se torna tudo mais fácil. A caminhada entre família e entre fé se torna tudo mais fácil. E aí você vai caminhando e Deus vai nos ajudando, e Deus vai nos fortalecendo. O senhor assim colocou também para mim algo muito importante e forte, né, em relação a colocar Deus como base, né, à frente de tudo. Só que assim, eu queria assim, falar um pouquinho sobre isso em relação, até para as pessoas que estão assistindo. Porque tem gente que acha que colocar Deus à frente de tudo é dizer assim: Senhor, toma conta, é assim, o Senhor sabe que o Senhor... E eu acho assim, que não é só isso, né? Isso faz parte, e até o princípio, de dizer assim: Senhor, tu sabe que eu acredito em ti, que eu sei que o Senhor faz o impossível, o Senhor é acima de todas as coisas. Toma conta da minha casa, do meu relacionamento, dos meus filhos, dos meus familiares, mas eu também como ser humano, eu tenho, acho que assim, que me comportar, né, e pensar muito assim, porque Deus deixou Jesus como exemplo, não é verdade? Isso. Independente de religião, ele não está como exemplo. Então assim, se eu estou num relacionamento, porque muitos dizem assim, pastor: ah, mas a carne é fraca, a carne não se converte, né? A gente ouve muito isso. Mas eles esquecem do princípio ao qual colocou Deus e o exemplo que ele deixou, que foi o Cristo. Então, assim, antes de a gente, em tudo, não só no relacionamento, mas como a gente está falando em relacionamento, eu vou falar sobre relacionamento. Se a gente, como indivíduo carnal, que tem defeitos, né, e como muitos dizem, não se converte e a carne é fraca, mas pelo menos a gente parasse um minutinho e dissesse assim: como Deus é a base, será que Jesus faria isso? Verdade. Eu acho que a gente errava menos, não errava? Isso. Então, assim, você falando isso, aí me deu essa vontade, né, de falar essa reflexão, de passar essa reflexão para que as pessoas estejam em casa. Eu digo assim, em tudo, não é só no relacionamento, mas como estamos falando sobre relacionamento, então eu coloquei esse exemplo, né, de será que... Vamos dar até um exemplo claro. Uma traição, que é um dos princípios, né, que é a separação hoje, da traição, quando não a falta de diálogo. Porque a falta de diálogo é terrível também dentro de um relacionamento. Então, assim, vamos para traição. Se eu antes de trair pensasse na base, Deus, e o exemplo que ele deixou, Jesus, e eu perguntasse, fizesse uma simples pergunta: será que o Cristo faria isso? Independente da carne ser fraca. Eu acho que os relacionamentos seriam bem melhores. Verdade. Não é verdade? É verdade. E você colocou bem as palavras sobre essa base do Senhor, né? Quando a gente realmente tem um relacionamento que coloca Cristo, coloca o Senhor no centro, tudo flui,
para cooperar para o bem, né? Certo que, assim, tem essa teoria que muitos dizem, a carne é fraca, né? Eu posso pecar, não sei o quê, E Jesus, né? Deus perdoa. Isso. Só que aí, quando Deus é o centro no relacionamento, você não passa nem por isso de pensar, porque você vai ser fiel ao seu cônjuge, como Deus é fiel a você e como você é fiel a Deus. Porque é quando a gente bota o Senhor no centro, Ele vai nos ajudar de aqueles pensamentos que vêm para que você venha pecar, venha adulterar, venha fazer qualquer coisa contra o seu cônjuge para magoar, você pensa duas vezes. Você analisa e você pensa, meu Deus, eu fazendo isso, eu estou traindo aquela confiança daquela pessoa. Eu estou traindo o Senhor que me deu essa pessoa. Porque Deus é quem nos apresenta a outra pessoa, independente de religião. Deus tem esse prazer que a gente se relacione e que a gente construa a nossa família. Porque a família é projeto de Deus. Mas só que a gente temos que entender que Deus tem que estar nesse projeto, tem que estar nesse centro, para que a gente ande os três. Eu, meu cônjuge e Deus, e os filhos que Deus nos dá como herança dele mesmo. Então, se a gente parasse, analisasse, dissesse assim, não, eu vou trair, eu vou machucar, eu vou fazer algo contra alguém, e parasse e olhasse para Cristo e dissesse assim, será que ele ia se agradar disso? Será que ele ia fazer isso? Independente da minha carne, será que isso ia agradar o coração dele? Você pensaria duas vezes e analisava e dizia, não, não vou fazer isso. Porque ele é quem me deu essa pessoa é maravilhosa do meu lado, porque Deus só dá aquela pessoa para você, aquela pessoa que vai lhe completar. E isso, Deus sendo o centro, ele vai lhe completar mais ainda, para o amor crescer. Porque tem muita gente, como acabei de falar e você falou, que pensa, mas a carne é fraca. É, não, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar, aquela pessoa pode me perdoar, mas não é assim. Você pode até pecar, Deus não vai te matar, Deus não vai trazer a ira sobre você, mas vai ter a consequência do seu pecado. Porque todo pecado tem a sua consequência. E a consequência, primeiro, é em si. Segundo, você vai ferir o coração de Deus, vai magoar aquela pessoa, vai envolver seu filho, vai envolver a sua família, vai envolver várias outras pessoas. É isso, pelo um pecado, pela sua carne que reinou e você não teve o domínio próprio, o equilíbrio próprio e valorizar aquela pessoa que Deus botou ao seu lado, você termina cometendo esse erro e levando outras pessoas nessa consequência do pecado. Por isso que a gente temos que botar Deus no centro, porque Deus sendo no centro, ele vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos ensinar a luz da palavra, como é esse relacionamento saudável, para que a gente passe para o nosso filho, para a nossa filha, e eles venham ter um relacionamento saudável com seus cônjuges. E isso a família crescer e Deus nos abençoando. Mas quando a gente tem um relacionamento que Deus não é o centro, a gente está sem o entendimento o que Deus quer para nossas vidas, como a gente vive em paz. Por isso que muitas vezes tem relacionamento que não conhece a Cristo, é traição, é brigas, é ciúmes, doentios, que leva até outras coisas maiores, quando não tem Cristo para ser a base, porque Cristo, na sua palavra, ele nos ensina a caminhar, nós e ele junto. E essas famílias que não têm ele sendo a base, o centro de tudo, pode chegar até um tempo de essa família não subsistir por muito tempo. Por quê? Falta algo ali. Falta alguém ali que vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Porque nós vivemos num mundo que a mídia, o desejo, as vontades é enorme. E isso atrai a mulher, o desejo da mulher e o desejo do homem. E se a gente não tiver uma base no Senhor, firmado na sua palavra, a tendência é a gente cair, fraquejar mesmo. Porque a gente não pode dizer que somos super-homens e suportamos tudo. Só a graça de Deus, a força do Senhor, é que nos ajuda a viver essa caminhada à luz da palavra, nesse relacionamento. É verdade. Eu agora vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem dúvida, viu?
que a gente falou aí da base, falou da importância, né, de Deus no relacionamento. A gente viu que a forma do relacionamento cristão, né, baseado com a palavra, é diferente de um relacionamento não cristão. A gente tem, se tem aquela base, né, de que não se pode fazer algumas coisas dentro do relacionamento cristão. E era sobre isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Tipo, como é que é a estrutura de um relacionamento cristão? Tipo, como é que eu devo me importar namorando? Qual é a finalidade de um relacionamento que começa no namoro? Eu sei que obrigatoriamente, né, não vai ser tipo, eu estou namorando aqui e vou casar. O objetivo é esse. Mas às vezes acontecem empecilhos ou até coisas, né, no decorrer de tudo isso que não acaba em casamento. Mas o objetivo é esse, namorar, noivar, casar. Então, assim, a dúvida que as pessoas também têm em relação ao relacionamento cristão são algumas coisas que não sei se uns distorcem, né? E realmente tem coisas que realmente é verdade dentro da palavra. Uhum. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, principalmente na parte do namorar, né? Do fazer amor mesmo. Eu ia falar outra palavra, mas vamos por essa palavrinha aí, carinhosa, Certo. respeitosa. Porque tem muito isso, né? Tem até doutrinas que aceitam e acham correto, tem outras doutrinas que não. Então, assim, dentro da palavra, tem algo que fala Sim, sim, sobre. sim, tem sim. Mas eu vou, antes de entrar na palavra, eu vou voltar lá atrás, nos nossos antepassados. Nos nossos antepassados, lá atrás, nós sabemos que todo relacionamento, independente de religião, você fazia o quê? Namorava, noivava e depois Casal. casaria. E o costume de antigamente era que a moça se guardasse para o seu Praça. marido e o marido respeitasse a moça até o dia do casamento. Pronto, se nós for olhar o passado, a gente vê que muitas coisas deixou de existir hoje em dia, porque o mundo foi modernizando cada vez mais e as concupiscência da carne, o desejo, a vontade e muitas outras coisas que envolve isso foi atingindo a mente do povo, principalmente do jovem. Porque o jovem, você sabe que o jovem é muito impossível. A gente já foi jovem, a gente sabe que o desejo, a vontade. Até a curiosidade, né? Isso, Se fala isso. tanto, e assim, antigamente, como você está falando do passado, a gente não via o sexo como hoje, a gente não tinha esse leque, né? Era quando a mãe falasse, ou o pai falasse, eu mesma aprendi na escola. Minha mãe nunca falou comigo sobre isso. Então, assim, a gente tinha isso. Hoje não, já a gente tem aí tem a internet, né? Hoje a escola ensina já desde mais novo. Quando eu vim aprender na escola, eu acho que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos sobre isso. Hoje uma criança de 7 anos sabe o que é isso, É verdade. né? Então, assim, tem muita informação. Com certeza, porque a tecnologia veio para nos informar, né? Aí isso vai trazer coisas positivas como as coisas Negativo. negativas. Isso vai dependendo do ponto de vista de cada um e da mentalidade de cada um, né? Só que antigamente, como nós estávamos falando, o povo, né, tinha esse cuidado, esse respeito, porque isso era sinal de honra, né? Para as famílias, para os cônjuges. E como a tecnologia, tudo foi avançando e o conhecimento, o desenrolar das coisas até chegar nesse século XXI de hoje em dia, muitos, como de criança e adolescente hoje em dia, têm uma informação e uma mentalidade não como o povo de antigamente. Parece que hoje em dia eles são muito mais avançados, porque antigamente quando era para falar no relacionamento tinha um maior cuidado e era um maior medo para que a pessoa não se chocasse, não Verdade. ficasse, né, assustado. E hoje em dia não, tá aí na mídia, tá na internet, tá em toda a área de comunicação falando sobre relacionamento, sobre sexo, né? Só que isso, se a gente for entender, muitas coisas veio para acrescentar positivamente e outras negativamente. E quais as coisas que veio para acrescentar negativamente? Muitos jovens, muitas pessoas que entram no relacionamento hoje em dia pensam que acham assim, posso tudo e posso fazer tudo e do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Mas se esquece que você também teve uma raiz lá atrás desses costumes e foram esquecidos por muitas vezes pelos pais,
pelos avós, de ter passado essa doutrina, essa raiz de se guardar. E hoje em dia, se você olhar um jovem de 15, 16 anos, hoje em dia, muitos, não é poucos, não são mais namorados, já estão morando junto. Outros já estão com relacionamento, outras crianças de 13, 14 anos com filhos. Veja como mudou muitas as coisas de antigamente para hoje em dia. Só que a Bíblia nos mostra que a gente jovem, um relacionamento à base da palavra saudável, né? Temos que nos guardar como antigamente. Temos que o cônjuge respeitar um ao outro até o dia do casamento. Porque no dia do casamento você vai fazer um juramento. E esse juramento você tem que levar o resto da sua vida. Só que aí você tem que ter um respeito antes. Você tem que se guardar a moça para o marido. O jovem tem que respeitar aquela jovem. Mas muitas vezes não acontece isso. E a Bíblia é bem clara que o jovem tem que se guardar. Se guardar para que ele não entre em fornicação, ele não deixe os seus desejos da carne avançar além do limite. Porque às vezes você conhece aquela pessoa além do limite, antes do casamento, aí você tem esse relacionamento mais aprofundado e termina não chegando nem a um casamento. Você se separa, que você acha assim, como o mundo está muito avançado, você diz, não, eu não quero mais. Já se satisfazi minha carne, já fiz o que eu queria, eu não quero mais me envolver. Por isso que esse preceito da palavra, esse ensinamento é para você se guardar, porque você vai ter uma vida pela frente. E tem muitos jovens hoje em dia que estão se perdendo, independente de religião, estão se perdendo nessas informações, nesses desejos, que acham que tudo hoje em dia é normal. E não é normal. A gente temos que ter uma base familiar. A gente já temos que construir o nosso relacionamento como namorado, para depois a gente passar pelo segundo passo, que é o noivado, até chegar ao passo de casamento, para construir a nossa família. Porque um pai, uma mãe em sã consciência, ele não quer ver o mal para o seu filho, nem os seus filhos quer dar desgosto ao seu pai. Então, se essa pessoa tiver essa informação da palavra, do conhecimento, ela não vai errar como muitos erram, né? Aproveitar e deixar a carne reinar cada vez mais. E lá em Coríntios tem um versículo, 1 Coríntios capítulo 7, e versículo 8, por diante, até o 9, diz assim, ó, e aos solteiros e viúvos digo que lhe seria bom que permanecesse no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que era que Paulo estava dizendo aqui? Que a gente tivesse a imitação dele, viver solteiro. Mas se caso o desejo da nossa carne fosse maior, para que a gente tivesse fazendo aquilo antes do casamento e outras coisas, era melhor que a gente se casasse. Porque se a gente se casar, a gente vai estar debaixo da palavra, debaixo da lei, dos homens, e com relacionamento que tem que ser constituído por Deus. Um relacionamento à luz da palavra. Até porque Deus deixou o sexo como presente para os casais. Isso. Né? Tem gente também que não entende muito isso, né? Eu gostei do exemplo qual o senhor falou de Paulo, que se for solteiro, que realmente seja solteiro, mas se não tem o domínio da carne, que seja casado. Então, se vai ser casado, seja bem casado. Isso, Não é isso? é verdade. Que foi um presente que Deus deixou. Né? Muita Isso. gente até, eu acho que até muito cristão nem sabe disso, mas isso foi o presente que Deus deixou para quem é casado. O ato, né, sexual, Isso. entre os dois, ali realmente é o cumprimento de uma só carne, do só Isso. espírito. Isso é o complemento da aliança de Deus, né? Com o homem e com a mulher. Para que o homem viva saudável com a sua mulher. E isso nenhum pode negar o outro, a não ser casos extremos, né? Mas isso aí é um bem prazer, é onde vai gerar filhos também, vai trazer a comunhão entre o casal em si, e é muito bom. E louvado seja Deus que Ele deixou isso como uma bênção em nossas vidas. Mas é bom a gente falar isso, porque assim, eu já ouvi, né, assim, pessoas que, como vê, tipo, o sexo, muitos
até da parte cristã, vou falar da parte cristã, porque eu já ouvi da parte cristã, que sexo é pecado. E sexo foi deixado por Deus, não é pecado. Não. Né? Mas só que assim, é a forma qual se é usado. Né? Isso. Então, assim, aí às vezes Isso. as pessoas têm um pouco dessa distorção. Isso. Se é pecado, como é que eu vou fazer? Mas é você fazer de acordo com o que realmente Deus deixou. Foi um presente que ele deixou. Isso, Né? Deus Agora, da deu. maneira correta, segundo a sua própria palavra. Isso é verdade. Esse presente que Deus nos deu é para a gente desfrutar da melhor forma. E é muito bom. A gente sabe disso, que esse presente que Deus deu, ele deu para todos. Não teve exceção, foi para todos, homens e mulheres, né? Que quando Deus fez o homem e a mulher, disse: vocês sejam fecundos, povoem a terra, né? Porque isso é que faz gerações vir. E realmente, se você tiver um relacionamento e tiver sexo de maneiras que não é com uma palavra, tudo tem uma consequência. Agora, não quer dizer que isso é pecado. Não, isso é um presente de Deus. Agora, um relacionamento que você tem um sexo, mas não sabe aproveitar aquela benção que Deus lhe deu, pode vir consequência. Um namorado pode engravidar uma menina e não chegar a se casar. Vai ter aquele filho ali entre eles. Tem pessoas que usam a sua própria carne para se vender no ato sexual. E isso Deus não quer, que isso é um presente, é uma dádiva de Deus para um relacionamento saudável, abençoado, para ser o consumo dos dois, do homem e da mulher, para aquela aliança ser firmada cada vez mais. E isso é uma benção. E a gente não pode deixar essa benção ser feita de todo jeito, de toda maneira, jogada como quer, ou sendo até vendida. Não pode, porque isso é uma graça, é uma benção de Deus. Por isso que eu digo aos casais, homens ou a mulher, aproveite, desfrute do que Deus lhe deu, a benção que vocês têm na mão de vocês. Aproveite mesmo, porque vocês estando à luz da palavra, estando casado, perante os homens, perante Deus, aproveite, seja feliz, aproveite o melhor que Deus tem para vocês. Outro gancho que eu vou pegar aí, a importância, né, do casamento civil hoje. Assim, desde a época a gente sabe, né, porque acho que até lá da época de Moisés a gente sabia que a civilização ela tinha que ser nomeada, né? Tanto perante Deus, mas também perante a civilização. E isso, consequentemente, teve algumas mudanças, claro que cada geração é diferente, mas assim, muita gente não entende a importância que é você ser casado. Não só porque mora junto, mas assim, o que é que traz de diferente diante da palavra, você ser casado né, no civil e na igreja? Primeiro, que não tem o casamento na igreja, se nós for olhar a luz da palavra, eu sei que para muitos pode ser até um choque isso. É um casamento que ele é só a bênção. Ali você vai para ser abençoado, uma oração, expor de mão e ser abençoado em testemunho entre a igreja de Cristo. Deus vai estar ali abençoando. Mas casamento, valendo, à luz da palavra, é o casamento civil. Por que é o civil? Porque ali você está entre a lei dos homens e a lei de Deus. Por quê? A lei dos homens é a lei de Deus. Porque se Deus não quisesse que não existisse o casamento civil, a lei preenchida os papéis, tendo testemunhas, ele não tinha deixado essa lei. E é a lei dos homens. E quando a gente segue a lei dos homens, conforme a palavra de Deus, a gente estamos seguindo a lei de Deus. E quando esse casamento, que é no civil, ele é aprovado por Deus. Ele é selado por Deus, está em concordância com a palavra de Deus. E na igreja você só vai para receber a bênção, para fazer uma cerimônia, se você quiser. Não quer dizer que você não possa fazer, mas você vai fazer uma cerimônia, você vai fazer uma festividade, uma oração, ser abençoado por Deus naquele lugar. Mas no civil você já está sendo abençoado. Deus já está ali como testemunha, perante os homens e perante Deus. Você está debaixo, então nada te impede de você
casar no civil e na igreja só fazer a sua festividade, fazer um culto de ação de graça, ser abençoado. Agora, aquelas pessoas que não são casadas no civil, que não foram na igreja, que não, né, têm esse relacionamento entre o homem e entre Deus, aí essas pessoas precisam se legalizar para andar conforme a palavra de Deus. Porque assim, você morar junto, viver com uma pessoa, é uma coisa. Você ser casado perante Deus e perante o homem, são outras coisas. Não quer dizer que Deus não está vendo aquilo ali, você vivendo com aquela pessoa. Não quer dizer que você vai pagar um preço, vai ser condenado. Não. Mas você precisa entender que você precisa ser legalizado entre Deus e os homens. Que ali foi uma regra. Já que você está casado, já que você vive com aquela pessoa, o que é que te impede assinar aquele papel? Você vai ter um compromisso a mais, que você vai ter uma aliança com essa pessoa entre os homens e entre Deus. Porque você já pratica as mesmas práticas que um casamento civil e na igreja pratica. Você já tem relacionamento, você já tem convivência, você já mora junto, já tem filho, então nada lhe impede. Então, para as pessoas que não são casadas no civil e não passaram ainda para ser abençoado na igreja, que faça isso. Que faça isso, que vai ser até bom para você. Você vai ver que até na área espiritual isso aí vai trazer um benefício de bênção muito grande para a tua vida. Porque muitas coisas dão errado em nossas vidas porque a gente não são legalizado entre os homens e entre Deus, pela luz da palavra. E isso é sujeito a muitas outras coisas infiltrar em nosso relacionamento. Como invejas, como mentiras, enganos e muitas outras coisas. Então, que essas pessoas que não são casadas no civil, nem foram na igreja, que faça isso. Nada te impede. Vá ser feliz, vá ser abençoado por Deus. Verdade. E ainda eu vou fazer outra pergunta em relação a isso ainda, porque o senhor falou assim, as que moram junto e as que fizeram entre si o acordo, mas nem na igreja e nem vamos dizer, no fórum, né, na parte civil, mas que elas têm realmente esse vínculo de casal entre elas e que elas se respeitam, que elas se aceitaram elas e Deus, que também pode existir isso. Aí eu vou dizer assim, qual é a dica que o senhor dá para que essas pessoas elas possam? Pronto, a dica, uma delas é a que eu acabei de falar, né? Que já que você já está casado, você já tem um relacionamento, já consome esse relacionamento, já tem relações sexuais, já vive com a pessoa, dorme, acorda, faz tudo, toda prática ali, tem aquele respeito, certo? De confiança um com o outro, vive como um casal que se fosse. Quer dizer que Deus não está abençoando esse casal? Tá sim. Tá sim. Que quando a Bíblia diz, quando um homem deixa uma mulher, deixa a sua casa, aliás, seu pai e sua mãe, que se une ao seu marido, se torna uma só carne. Então já se torna uma aliança, se torna só um. Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que Deus também está naquele relacionamento. Porque isso é palavra de Deus. Mas quando essa pessoa ainda não tem eu vou colocar nas minhas palavras, essa aliança perante o homem, perante Deus, que faça. Não custa nada. Se case. Se case com essa pessoa entre os homens e Deus, assina um papel. Ah, não, porque ali depois vai dividir os bens, fulano pode ganhar isso. Não pense nisso. Pense em viver. E viver bem. Ser feliz. Não é um papel que vai tirar a tua paz, não é um papel que vai tirar teus bens, não é um papel que vai fazer você ser dominado pelaquela pessoa. Não é isso. Mas você vai estar legalizado entre o homem e Deus. E você vai viver sua vida feliz, vai viver feliz. Vou te dar um exemplo. Você sabe que eu acabei de falar logo no começo da entrevista, que eu não conhecia a palavra. E minha esposa era evangélica e eu não. E a gente, em primeira instância, como eu não conhecia a palavra, como eu não vivia na igreja, não tinha esse entendimento, a gente foi morar junto. E quando a gente foi morar junto, a gente vivia realmente bem.
nunca teve estresse com a gente, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Ela conhecia, eu não conhecia. Ela queria algo a mais, só que eu não sabia, que era oficializar entre a justiça dos homens e perante Deus. Mas depois, quando eu conheci, que eu tive esse entendimento, para mim mesmo, Deus falando ao meu coração e me deu esse desejo, por que não você casar no civil? Por que não você ir ali perante os homens e perante mim? E É, foi isso que eu fiz. Depois de algum tempo, já conhecendo a palavra, veio esse entendimento. Logo quando eu me converti, naquele mesmo ano eu disse, eu vou me casar. E vai ser no civil, que eu quero estar perante os homens e perante Deus correto. vamos colocar assim, ou desculpa, né? Ou crenças, que talvez bloqueie, né? Porque feito o senhor falou assim, não é um papel que vai dizer o que eu tenho e o que eu não tenho, porque quando Deus dá, não Isso, importa, isso. né? E também assim, hoje a lei já mudou bastante também em relação a isso, né? Você sendo casado ou não, a legislação é a mesma, Isso, né? Então assim, é dar honra a quem tem honra, é verdade. né? Então assim, eu acho que realmente é respeito. Se eu Isso, convivo com o outro, amo o outro, então é qual verdade. diferença faz? Diferença nenhuma, né? Só assinar um papel, ficar perante Deus, né? Conforme os homens. Isso é bom para um relacionamento. Isso faz crescer, isso faz melhorar cada vez mais. Só que tem pessoas que têm a mentalidade de que, não, porque se não der certo, eu vou me separar, cada um vai para seu canto, não vai ter aquela briga, aquele negócio de. Não, peraí. Então, não está com o pensamento de viver por muito tempo. Não está vivendo, né? Não quer ser feliz, não quer Construir, né? um relacionamento duradouro, como a gente vê relatos de pessoas de 20, 30, 40, 50 anos de casado. Isso o quê? Porque Deus está ali naquele relacionamento. Ele se compreende, ele se respeita, ele se dedica. Não é fácil? Não, relacionamento a dois não é fácil. Tem suas brigas, tem suas discussões, né, que não passe além do limite, mas não é fácil, mas Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. E quando a gente ama, o amor supera muitas coisas. O amor supera tudo. Você compreende o outro, você dá razão quando tem de dar razão, você perdoa quando tem de perdoar, e assim vai crescendo. Ele transforma. Lhe transforma. Já tem pessoas não, que já entram no relacionamento pensando, se não der certo, eu me separo. Se não der certo, eu vou embora para casa da minha mãe. Eu vou embora para casa do meu pai. Não pense isso. Vai ter um relacionamento com a pessoa? Se envolva. Se envolva com sabedoria, com o pé no chão, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, se isso é da vontade dele, você entrar naquele relacionamento, conheça a família, conheça aquela pessoa, procure saber de histórico. Isso aí, você tem um livre-arbítrio para conhecer isso. Você só entra enganado se você quiser no relacionamento. E nem tudo são flores, né? Nem tudo são Agora, o que flores. eu percebo muito em relacionamento é que muitas pessoas entram num relacionamento, talvez por uma aparência ou por algo fútil, esquecendo que casamento é uma construção, né? Então, se eu entro por um objetivo, tipo, eu vou citar que realmente é uma beleza, o tempo vai desgastar aquilo, Isso, né? verdade. Então, assim, eu tenho que entrar realmente para construir, para amar, entender aquela pessoa, né? Gostar dos defeitos dela, porque todo mundo tem defeito, Verdade. não é verdade? Então, assim, eu tenho que a conhecer. Acho por isso que é o processo, namoro, Verdade. noivado e casamento. E esse processo de namoro, noivado e casamento é que você vai ter a experiência e vai conhecer um pouco essa pessoa. Que conhecer mesmo, profundo, você só conhece depois de casamento. Aí que você vai conhecer a dois, morando junto. Mas isso é verdade, isso a gente temos que saber conhecer essa pessoa, não entrar de todo jeito no relacionamento, não querer de todo jeito um relacionamento, porque tem pessoas que entram por dinheiro, tem outras que entram por beleza, mas sabendo que dinheiro acaba e beleza passa, infelizmente. A gente temos que entrar no relacionamento para viver. Você olha para você, olha para a pessoa, eu amo essa pessoa, eu quero viver minha vida com essa pessoa,
à luz da palavra de Deus. Eu consigo lidar com os defeitos dela, Isso. né? Porque, queira ou que não queira, no namoro, no noivado, A gente você observa. vai observando o temperamento daquela pessoa, os gostos daquela pessoa, né? O que aquela pessoa pensa. Você vai conhecendo um pouco. Que queira ou que não queira, e não se apresse. Não se apresse em casar. Conheça. Aproveite seu tempo de namoro, aproveite seu tempo de noivado e depois desfrute do seu momento de casado. Mas não se aveste. Conheça a Chaveste pessoa. não, né? Conheça a pessoa, mas entre com o pé no chão e olhe. Não, eu amo, porque o amor é que vai superar ciúmes, briguinhas, discussão. Não Os é defeitos. porque a gente que somos pastores, não é porque a gente que somos algum líder ou que somos cristãos, que a gente não tem nossos momentos de desavença um com o outro. Tem sim, que isso é normal. Isso é até bom, porque assim faz a gente entender e compreender o outro e ter sabedoria para crescer cada vez mais. Porque a sabedoria vem através de lutas, de pelejas, de batalhas, de adversidades. E às vezes um ciúme saudável, é bom, Faz parte, é né? gostoso, é bom, é gostoso. Uma briguinha por causa de uma besteirinha, é bom, é gostoso, porque depois vai fazer as pazes. Mas que não passe disso, né? Que a gente É. tenha esse relacionamento à luz da palavra. Pastor, vamos tirar uma dúvida. O termo até que a morte os separe. Biblicamente, eu vou fazer agora, é fake ou verdade? Dentro da palavra. Não, É né? fake. É fake. É, é fake porque a Bíblia é bem clara que pela dureza do coração do homem, né? Tempo da antiga aliança, Deus permitiu que o homem se separasse da sua esposa, que desse carta de, né, divórcio. Mas, é certos casos. Não pode ser por qualquer coisa, né? Não pode Até se banalizar. não pode. E a Bíblia é clara que ela diz que um homem só pode separar-se da mulher, que dá esse repouso, que Jesus até mesmo falou, se for em caso de traição, em caso de relação ilícita com outras pessoas que não seja o seu cônjuge. Aí isso dá o repauso de você se separar, entendeu? Só que Jesus também disse que Deus não queria isso e não quer isso. Ele quer que o homem e a mulher vivam para sempre. Casou uma vez, é até a morte. Isso aí é verdade. Até a morte pode separar. Só que a Bíblia nos mostra, pela dureza do coração do homem, que dá esse, né? Eu vou, entre aspas, essa brecha de você se separar, mas se for só uma ocasião muito grave em relação sexual, você estiver fora do casamento com outra pessoa, aí sim a Bíblia dá esse respaldo de você se separar. Lembrando que adulterou é pecado, e pecado tem as suas consequências. Todo pecado tem as suas consequências. Em traição não é diferente. Só que o plano de Deus foi que o homem vivesse com a sua mulher pelo resto da vida, até a morte. Por isso que esse termo que quando vai casar, até a morte nos separe. Verdade, até a morte nos separe. Só que isso aí também dá um respaldo de que pode separar pela dureza do coração do homem, Jesus dizendo que também só se for em caso de relação ilícita. Além disso, você faça de tudo para viver com seu cônjuge. Você, dependendo do que você passar, peça ajuda a Deus para que você restaure seu casamento, para você viver bem, para você ter uma vida saudável à luz da palavra. Mesmo você acontecendo a coisa mais grave que seja, a não ser traição, tente se consertar com a pessoa. Tente pedir ajuda ao Senhor. Peça a Ele para Ele estar ajudando você no seu relacionamento, para que vocês cresçam e vá ser feliz, para viver até o resto da vida. Agora, não é separar por qualquer coisa. Não, eu briguei, vamos separar. Não. À luz da palavra, isso é incorreto. Não, vou me separar porque eu não sinto mais atração. Não. Tá faltando amor aí. Então vamos mudar as estratégias, vamos sair, vamos passear, vamos viajar, vamos fazer qualquer coisa.
Não vou me separar porque o dinheiro acabou. Não, porque você conheceu a pessoa, às vezes nem tinha, e porque depois que teve acabou se separando. Não. Bíblia é bem clara. E é certo isso. Ela é verdadeira, ela é fiel. E ela só dá esse respaldo. Se for por traição, sim, ainda dá esse respaldo. Se não for, não. Tente fazer de tudo para viver bem com essa pessoa. No caso, a morte e a traição. Isso. Só. Só. Certo. Mas se houver... Lembrando que mesmo a morte, ainda se você vive à luz da palavra, essa pessoa tem a certeza da sua salvação, vocês vão se encontrar no paraíso. Não quer dizer que lá vai ter casamento, não. Que lá não tem. A Bíblia diz que a gente vamos ser como os anjos. A gente vai se ver, a gente vai, né, conhecer e tudo, mas não vai ter relacionamento. Eu me lembrei agora do pastor Cláudio Duarte, eu estava assistindo É eu uma achei ele uma benção. figura, né? Aí ele disse assim, minha gente, vocês têm que entender. Não ele não falou minha gente, né? Ele falou assim, vocês têm que entender que vocês têm que saber escolher com quem vocês vão casar, porque o casamento é para o resto da vida. Verdade. Imagine vocês se casando e se separando e vai todo mundo para o céu. Veja a confusão na entrada do céu. Eu ri demais com essa fala dele assim, né? Vai dar uma confusão, então todo mundo no inferno vai dar uma confusão também. E aproveitando esse gancho aí que você falou também, tem relacionamento que realmente Deus é quem coloca em nossas vidas. Deus nos apresenta, como eu falei lá atrás, pelo um propósito. E já tem outros relacionamentos, não, que você, a escolha é sua. Você é que tem que escolher, você tem que analisar se é aquela pessoa, se não é, para você lá na frente não sofrer nem se decepcionar. Então, tem escolhas que é você que tem que escolher. E tem escolhas que é Deus que escolhe por você. Isso é interessante, isso é bênção de Deus. E quando Deus escolhe, Ele sabe tudo direitinho, o que você precisa e o que você não precisa para aquele relacionamento. E quando é você que escolhe, você tem que analisar como é que você, aquela pessoa que você quer para você viver com aquela pessoa, não só hoje, mas para toda a sua vida. E lembrando, bote Deus no centro, porque Deus sendo o centro, tudo dará certo. Independente do que você passar nessa situação, tudo dará certo. Deus sendo o centro. Porque mesmo que hoje esteja passando por pessoas, que nesse exato momento tem pessoas que estão passando por processo de separação, processo de lutas, processo de traições, coloque Deus no centro. Coloque Deus no centro, que Deus vai te ajudar e você vai superar e vai passar e você vai feliz. Ninguém não nasceu para viver infeliz. Todos nós nascemos para viver feliz e a gente vive feliz com outra pessoa do nosso lado, nos fazendo feliz e a gente fazendo outra pessoa feliz. E assim Cristo sendo o centro dessa felicidade. Amém. Pessoal, a conversa tá boa. O bate-papo foi incrível. Eu tirei várias dúvidas e eu sei que vocês também aprenderam muito, né? Mas assim, não podemos mais prolongar, infelizmente. Mas eu queria agradecer ao Senhor, né, por se fazer presente aqui, aceitar o convite, dizer de antemão que o espaço está com as portas abertas, sinta-se em casa, né? Venha mais vezes, vamos debater mais temas, né? Passar para que as pessoas mais temas, para que elas possam conhecer a palavra, né? E só gratidão. Eu que agradeço pelo convite, que Deus esteja abençoando esse projeto, que Deus esteja abençoando as pessoas em casa, todos os relacionamentos. E lembrando, sempre peça a Deus que Ele seja o centro do seu relacionamento, da tua casa, dos teus filhos, porque tudo dará certo. Amém. Amém? Pessoal, estamos ficando por aqui. Muito obrigado, né, por mais uma participação de vocês e até a próxima.